quartas, né? Pegando aí hoje, nós vamos fazer uma série de estudos com o tema Faces do Deserto, né? Faces do Deserto. Nosso primeiro hoje, texto que nós vamos trabalhar, né, sobre o que o deserto revela para nós, está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Você abre a sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo 8. E deixa sua Bíblia aí aberta, a gente percorrer um pouco esse capítulo. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso de número 1 do capítulo 8, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Senhor, nós oramos ao Senhor mais uma vez, e oramos porque o Senhor é o Deus que nos comprou, quem nos conduz em meio às realidades desérticas da nossa vida. E aqui nós oramos pedindo que o Senhor nos dê, nessa noite, clareza diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, não só para expor, mas para a compreensão da palavra. Ilumine o coração, a mente da igreja, para compreendermos juntos, como povo da aliança, a santa verdade amorosa do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu não sei se você já disse assim, mas eu, em algumas vezes, momentos da minha vida, eu já falei: nossa, eu estou passando por um deserto. E normalmente a referência de deserto, muitas vezes, quando a gente fala assim, são momentos difíceis que a gente está passando, circunstâncias dolorosas, que a gente está vendo um momento bem tenso na nossa vida, e normalmente nós classificamos momentos difíceis, tensos, dolorosos, tenebrosos na nossa vida, nós muitas vezes classificamos
de deserto. Só que a Bíblia não fala apenas dessa forma sobre a questão do deserto. A Bíblia nos apresenta várias realidades ou faces do deserto. Deserto na Bíblia ele vai se apresentar de várias formas para nós. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente para nós. O deserto tem essa realidade de se apresentar aqui para nós como espelho do coração humano. Nesse texto aqui para nós, o deserto tem essa realidade, tem essa função de ser o espelho que vai revelar ou que vai refletir o coração do ser humano. Então, é mais uma, vamos poder dizer, mais uma revelação que a Bíblia nos traz quando nós lemos o texto. Por mais que o texto nos revela aqui uma realidade geográfica, né, que o povo peregrinou por 40 anos no deserto do Sinai, aquela região ali, foi peregrinando e Deus foi trabalhando com o povo, mas aqui o texto diz para nós, no capítulo 8, nós lemos, que Deus leva esse povo a esse deserto e tem um propósito, revelar não para Deus. Deus sonda e Deus conhece o meu e o seu coração, mas para revelar para o povo que tinha saído do cativeiro no Egito e que tinha se aculturado ao Egito e havia passado a adorar os deuses do Egito, agora este povo, Deus então o escolhe, Deus então o elege, e Deus agora tem a proposta de conduzir ele à terra que mana leite e mel. Mas esse Deus quer também que esse povo que é dele, que é propriedade dele, que é comprado, que é resgatado por ele, que este povo entenda quem eles são, do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do Egito, eles já sabiam que eles eram escravos no Egito. Deus agora quer revelar e mostrar para eles quem eles são e como eles estão vivendo no ponto de vista de Deus. Deus quer que eles entendam, que compreendam como que eles estão vivendo. Então, 40 anos, Deus está dizendo para eles, gente, não foi um tempo perdido. Deus então está falando, olha, recordar-te-ás. Então, o deserto aqui não é uma nostalgia, é uma memória espiritual. Então, Deus está trazendo eles para lembrar que os 40 anos não foi um tempo perdido, mas foi um tempo da pedagogia de Deus. Deus está ensinando o seu povo. E por vezes Deus nos leva em situações de aperto, também para ensinar, para Ele mostrar a nós como está o nosso coração. Então Ele leva o povo sobre uma alta pressão. Então você vai ver, olha, de dia, sol escaldante, à noite, frio intenso. Mas em todos esses dois extremos, no calor e no frio, Deus está presente com o povo. Tem a nuvem durante o dia, para aquele sol escaldante não ferir o povo e matar, consequentemente, e durante a noite tem a coluna de fogo, para esquentá-los por causa do frio no período à noite do deserto. Então Deus está se mostrando, eu estou o tempo todo com vocês. Então Deus tem uma função, ou um propósito de aguçar a memória do povo e lembrar, eu estou trabalhando com vocês. Então o deserto funciona como um espelho. Deus quer se tornar visível, ou quer tornar visível o que está escondido no coração do povo. E às vezes Deus vai fazer assim com a gente. Nos leva em momentos de pressão,
para mostrar o que está escondido no meu e no seu coração. Deus conduz seus filhos por desertos para revelar o coração, amadurecer o coração e corrigir o coração. Então lembre-se disso, nesse estudo. Deus leva o povo no deserto, sob esse momento todo. Deus não abandona o povo, Deus está o tempo todo presente, mas Deus quer amadurecer o coração, corrigir o coração e revelar o coração do povo. Olha que interessante que nós não nos conhecemos. Nós achamos que nós os conhecemos. Nós achamos que nós temos uma fé forte, robusta, inabalável, mas muitas vezes as pressões nos advêm e Deus promove desertos, circunstâncias, como espelho para que eu e você venhamos entender, nós não somos bem assim, como nós achamos que somos. Então, Deus tem essa realidade para mim e para você, e aí Ele vai trazer para mim e para você alguns verbos do texto. Um dos primeiros verbos do texto está no verso 2, que Ele vai dizer assim: recordar-te-ás. Como eu disse, memória aqui não é nostalgia, é ato é o ato da aliança. Deus está dizendo: olha, lembrem-se que em todo tempo eu estive com vocês. Olhe para o passado, olhe para o caminho que vocês andaram, não para ficar lembrando, olha como nós sofremos, olha como foi doloroso, olha como naquele dia a terra abriu e matou X pessoas. Não, é para o povo lembrar, o Deus da aliança está conosco. O deserto é um espelho para revelar o nosso coração do ponto de vista de Deus, mas para revelar também a aliança de Deus comigo e com você, que esse Deus que tirou o povo está sustentando o povo. O Deus que quer revelar o coração meu e seu para nós mesmos, para que nós venhamos nos compreender, para que nós venhamos nos entender, para que nós venhamos a olhar e falar assim: olha, por mais que o meu coração é desse jeito, Deus não me abandonou, Deus permaneceu comigo. E aí lembrar o ato da aliança, e lembrar para levar o povo a obedecer, lembrar para não repetir a idolatria. Lembre que eu estive com vocês, lembre que eu sustentei vocês. Então, lembrem-se para não repetir os atos idólatras de vocês, de quando vocês saíram do Egito. Lembrem de não cair na mesma armadilha, lembrem disso. Então, muitas e muitas vezes, Deus vai fazer assim comigo e com você. Nós temos professores aqui, e o único momento que o professor não se dirige ao aluno, não fala nada com o aluno, é no momento da prova. O aluno pergunta: professor, você estudou? O máximo o professor vai lá. E Deus às vezes vai fazer assim comigo e com você. Nos momentos que Ele está trabalhando no meu coração e no seu, você vai falar com Ele. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, para que eu e você venhamos compreender como Ele está tratando. O silêncio não significa que Deus não está presente na sala de aula. Significa que Ele está moldando o meu e o seu coração. Significa que Ele está tratando comigo e com você, como bom pedagogo que Ele é. Como um Deus amoroso que Ele é. Depois o outro verbo é: Deus te guiou, não apenas permitiu o deserto, Deus conduziu no deserto. Nós precisamos entender que Deus não só permitiu isso, Deus não só enviou o povo e deixou o povo por conta própria. Pelo contrário, há um Deus presente em todo o caminho.
o texto afirma direção intencional. Deus foi intencional com o povo. E Deus é assim comigo e com você, queridão. Deus é intencional. E no processo de disciplina de Deus para com o povo, para que o povo se visse nesse espelho do deserto, Deus está dizendo: eu fui como um pai ao disciplinar vocês. Então o deserto tem essa função, esse trabalho de Deus. Outra realidade, o texto apresenta 3 propósitos, 2 verbos interessantes e 3 propósitos ao levar. Primeiro deles, para humilhar. E essa ideia de Deus humilhar é quebrar a autossuficiência do povo. Nós não queremos isso na nossa vida. Mas o fato é que Deus quer quebrar eu e você, e isso faz da forma que bem apraza Ele, para dizer para mim e para você: você é filho, aprenda a depender de mim. Uma das grandes lacunas que temos, ou que a geração atual tem, é que nós temos muito benefício na nossa mão e pouquíssima dependência de Deus, porque a dependência de Deus se manifesta em relacionamento, e não é um relacionamento utilitário, não é um relacionamento utilitário, ou seja, onde Deus é útil. É uma dependência onde Deus é Senhor. Onde Deus é o Senhor. O óculos me é útil. Sem ele, eu consigo ler o texto. É só dar uma afastadinha que eu consigo ler. Eu posso ficar sem ele. Muito bem. Agora, no relacionamento com Deus, é impossível eu viver sem Ele. É impossível viver sem Deus. E a autossuficiência me faz pensar, sentir e acreditar e me comportar, consequentemente, que eu posso viver sem Deus. Que eu posso pensar a vida sem Deus, que eu posso calcular a vida sem Deus, que eu posso idealizar sem Deus, e eu não posso. Quando eu tento fazer isso, é eu tentar às margens do rio dizer independência ou morte, mas nesse caso é morte para mim. Nessa relação com Deus eu não posso gritar independência. Porque o dia que eu gritar independência, eu morro. E Deus leva o povo nesse espelho para o povo entender: você não é autossuficiente. Não dá para fazer do seu jeito. Não dá para fazer segundo as medidas que você aprendeu. Não dá. É por isso que muita coisa na nossa vida quebra. Nós temos boa dinâmica, boa capacitação, inteligência, mas quando chega no quesito de dependência de Deus, a gente quebra. A gente quebra. E quando quebra, a gente acha que Deus é o culpado. Quando vem a falência espiritual, ou a falência em alguma área da nossa vida, nós dizemos: Deus é o culpado. E Deus leva, às vezes, a gente numa situação de alta pressão para entender: autossuficiência não dá, meu filho. Eu não te chamei para ser filho, para viver como órfão. Órfão aprendeu
a ser autossuficiente. Ele aprendeu a dar os pulos dele. Fez 18 anos, não dá para ficar no orfanato. Hashtag, vazou, você tem que se virar. E Deus está dizendo, quando você pega o Evangelho de Mateus, está dizendo, no quesito da ansiedade, ele vai dizer, são os gentios que se preocupam com tais coisas, quanto ao que comer, vestir, são eles que se preocupam. O vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que vocês necessitam. E ele está dizendo, o vosso Pai, então está dizendo, vocês não são órfãos, os gentios são órfãos. Então Deus está dizendo, não dá para ser autossuficiente. Se você quiser andar comigo, você precisa andar como filho. Você precisa andar como alguém que tem aliança comigo. O povo de Israel no Antigo é chamado de povo da aliança. É um casamento. No Novo Testamento nós somos chamados, a igreja é chamada de noiva. É aliança. É aliança. Aí depois Deus vai dizer assim, olha, para te provar. Na autossuficiência eu vou dizer, eu dou conta. Eu consigo fazer do meu jeito. Agora Deus vai te levar ao deserto para provar. A ideia do provar aqui é testar, depurar. É como o ourives que vai testar a qualidade de algo que vai se submeter a alta pressão. Então Deus está dizendo, eu estou te levando a alta pressão para depurar, para purificar vocês. Vocês precisam ser, para todas as nações que estão ao redor de vocês, a referência. E com a igreja não é diferente no Novo Testamento. Vós sois sal e vós sois luz. Então, o Deus, ao levar ao deserto, o deserto, nessa característica de espelho, Deus vai depurar, Deus vai testar, Deus vai mover o povo, vai levar às pressões da vida. O outro ele vai dizer, para saber o que estava no teu coração. Não é que Deus não sabe, Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece. Mas Ele leva a manifestação pública e pedagógica de Deus. Para quê? Para revelar o conteúdo do coração do povo. Quando Deus nos leva a essas realidades, o que apresentou para nós? Se em algum momento você disse assim, rapaz, eu estou passando por um deserto, já disse isso em algum momento? O que você tirou daquele momento que você pode trazer hoje para você mesmo e lembrar? Deus fez isso porque isso estava no meu coração. Você consegue lembrar de algum momento na sua vida e lembrar do que aconteceu e dizer assim, olha, Deus me levou lá, eu passei por tanto tempo assim, e isso estava no meu coração. Eu fui, orgulhoso, aí eu fui independente, eu fui autossuficiente, aí eu fui muito bruto, eu estava com uma fé totalmente errada, né? Um evangelho que eu tenho conversado recentemente com um pastor lá de Brasília, que a gente tem dialogado muito, e a gente tem falado sobre uma fé de trincheira. Fé de trincheira. É um evangelho que nós criamos para nós mesmos, e a trincheira não é aquela vala para a guerrilha se esconder. Às vezes a gente cava um evangelho de trincheira, mais para a gente se esconder do que ir para o fronte de batalha, porque no fronte de batalha vai expor eu e você, e vai expor a realidade do nosso coração. Então Deus nos leva ao deserto para mostrar como está a nossa fé, para mostrar em quem nós
cremos de verdade, em como nós cremos de verdade, acerca de várias áreas da vida, acerca de várias áreas da nossa vida. Eu lembro de um presbítero, eu aprendi isso com ele quando eu trabalhei em Sergipe. Ele tinha o hábito, não sei como é que Josué está hoje, mas ele tinha o hábito. Falou: Arnaldo, eu não durmo, não consigo dormir sem jantar. E às vezes ele falou assim: mas às vezes o zóio é maior do que o bucho. E eu ia lá, se tinha alguma coisa já pré-pronto do almoço, eu fazia um mexido comigo. Ou se não, eu ia para o fogão, eu mesmo fazia e tal, orava, agradecia e comia. E ele falou que um dia ele chegou, sei lá de onde, e não tinha comida pronta, ele foi lá para o fogão, fez uma comida para ele comer, e o olho maior do que o bucho ele colocou demais no prato. Então ele comeu o que ele aguentava. Então ele foi a primeira vez, comeu, ficou só, achou, não quero mais, colocou mais, e na segunda ele pegou, comeu, sobrou e dispensou fora. E diz ele que na hora Deus ministrou no coração dele: rapaz, você está jogando comida fora, você acabou de agradecer pela minha providência, você está jogando a minha providência fora? E aí ele começou a falar dessa providência de Deus, dessa manifestação pedagógica de Deus, e Deus falando com ele, mostrando o que estava no coração dele. E ele foi trabalhar na questão da gula. Ele foi trabalhar nessa questão da gula. E ali Deus estava provando e testando ele. E ele conta que em um dado momento da vida ele passou por um momento difícil, financeiramente, mas a família. Depois Deus abriu portas e ele conseguiu ser abençoado. E depois de um tempo ele comete isso e ele fala assim: ali Deus estava mostrando para mim, olha, você passou pelo deserto, não aprendeu não? Quer ser provado novamente? Quer ir para o banco de novo? E ali ele estava comentando com a gente o quanto ele aprendeu. Isso ele contando para nós na classe, né, do curso de Casados para Sempre. Foi onde ele deu esse testemunho em uma das aulas, ele e a esposa dele, para nós. E aí Deus leva esse povo para essas realidades que nós falamos aqui, e depois, para que isso, o critério de Deus é revelado, né, para se guardarias ou não os meus mandamentos. O espelho do deserto não é um discurso, mas é uma obediência concreta. O que Deus espera então de nós, quando nos leva a esse deserto, para revelar o nosso coração, mostrar quem nós somos e mostrar quem Ele é que a partir daquele momento, então, a gente passa a ser filhos obedientes a Ele. Então o deserto não tem função de destruir ninguém. Não tem a função de quebrar a minha vida e me deixar, vamos dizer, destruído. Pelo contrário, tem a função de revelar quem eu sou, do ponto de vista, Deus falando, você é desse jeito. E eu quero reconstruir, eu quero construir, vocês são o vaso na minha mão, eu quero dar forma a vocês, de modo que essa forma que eu vou dar a vocês vai glorificar o meu nome, vai quebrar o jugo que está sobre vocês, vai quebrar a cerviz de vocês, vai gerar em vocês um coração obediente e temeroso, e um coração totalmente dependente de mim, para que vocês aprendam a dizer, Pai Nosso. Seu Paulo.
Ok. Amém. Essa palavrinha que o seu Paulo traz, né, para nós aqui, ela é divisor de águas, né? A questão do velho homem. O deserto mostra quem nós éramos. O deserto mostra onde nós estávamos e que nós éramos escravos e que Deus então nos libertou, né? O que o deserto espelha? Qual o diagnóstico do nosso coração? E aí o deserto vai expor algumas coisas. O espelho vai expor alguma coisa. Fonte de segurança. Quando falta recursos, controle e previsibilidade, aparece a pergunta: em quem realmente eu confio? Em quem nós realmente confiamos? O deserto, o espelho do deserto vai revelar quem o Arnaldo confia na hora da pressão. Quem eu confio quando tudo vai de mal a pior. Quem eu busco aliviar as tensões internas do meu coração. Então o deserto revela a fonte de segurança. O povo está com saudade de pepino, cebola, alho poró e as carnes que o Egito forneceu para eles no período de escravidão. Ou seja, por vezes o povo está dizendo: vamos voltar para lá? Vamos andar atrás do trio elétrico? É mais ou menos isso. Vamos tomar uma beer night de novo? Vamos rastapé? Vamos abandonar esse Deus? Esse Moisés subiu para o monte, está lá em cima, não desce. Ou seja, vai mostrar para mim e para você em quem nós confiamos. O espelho do deserto coloca ali frente a frente. Às vezes o espelho, nós sem olharmos no espelho, a gente acha é um leão, está forte, mas quando se olha no espelho, é um gato frágil, quebrado, arrupiado, arranhado, machucado. É quando olhamos no espelho de Deus, Deus está mostrando para o povo: vocês estavam confiando no Egito, vocês estavam apanhando, vocês estavam fazendo tudo isso lá. Cara, eu estou libertando vocês. Quero levar vocês a aprender a confiar em mim. Quando tem que espiar a terra, apenas Josué e Caleb. O Caleb traz um panorama positivo. Mas se dependesse dos outros espias, nós vamos ficar aqui mesmo, porque lá tem gigante, a terra é boa, é tudo bom, mas vamos ficar por aqui mesmo? Não vamos para lá não? Porque lá nós somos como gafanhoto ao complexo, o povo complexado. No deserto, mostra em quem nós confiamos, mostra que a gente não quer se expor, e Deus nos leva ao deserto para expor o nosso coração. A outra realidade do deserto é os ídolos funcionais. No deserto, Israel mostrou, como eu já disse, saudade do Egito, impaciência, reclamação, desejo por substitutos visíveis. Desejo por substitutos visíveis. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por vezes nós queremos substituir Deus por alguma outra coisa, por alguma outra forma que fica mais tranquila. Esses dias eu estava recebendo, conversando com esse pastor de Brasília, o número de, eu vou abrir aspas aqui, evangélicos que estão retornando para o catolicismo. Não é pouco. Não é pouco. São muitos. Por isso que eu coloquei entre aspas, retornando ao catolicismo. Porque Deus não é suficiente, eu tenho que ter alguma coisa, algum amuleto para eu me apegar. A Bíblia, a palavra de Deus, não nos é muitas vezes suficiente. Isso revela para mim e para você os ídolos funcionais do nosso coração. O que é um ídolo funcional? Aquilo que nós acreditamos na nossa vida, que não é Deus, e que nós acreditamos que vai dar certo. Em Êxodo 32, o bezerro de ouro. É um ídolo funcional.
Porque no Egito eles aprenderam a adorar daquela forma, era funcional, abre aspas, dava certo, e por vezes nós recorremos a ídolos funcionais, a situações que nos proporcionam prazer e que vai dar bom resultado, e depois nós dizemos o seguinte: está tudo bem, e Deus está dizendo no deserto: não, você não está confiando em mim, você está confiando nos ídolos funcionais do seu coração, ou seja, aquilo que você aprendeu que dá certo na sua vida, ou seja, aquilo que, na linguagem popular, aquilo que é o jeitinho brasileiro. Sim, meu irmão. Conheço ele. Conheço ele. Então, ídolos não são imagens, são atalhos funcionais para alívio, controle e satisfação. É aquilo que a gente recorre para ter alívio. Aquilo que a gente recorre para ter alívio. Aquilo que a gente recorre para ter controle. Deixa eu recorrer a isso aqui, porque dessa forma eu controlo minha esposa. Dessa forma eu controlo a minha família. Isso pode ser o dinheiro. Pode ser um monte de coisa. Ídolo funcional, controla as pessoas, traz benefício para mim, traz alegria para o meu coração, traz satisfação. Os ídolos traziam satisfação para o povo, ou seja, não eram estátuas necessariamente, era sim aquilo que trazia alívio e controle e satisfação para o coração. No espelho do deserto revela a qualidade da fé. Fé no deserto é fé sem muletas. É fé sem... se a fé só existe quando tudo está bem, ela não é fé bíblica. É contrato de conforto. Deus leva eles lá. Para dizer com eles: eu tenho uma aliança com vocês, eu não tenho um contrato com vocês. O contrato se rompe. Aliança não. Deus está falando: eu não rompo aliança com vocês. Vocês são o meu povo. Vocês são a minha herança. Vocês vão ser luz para as outras nações. Eu não vou romper com vocês. Eu não vou jogá-los fora. Mas eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E isso revela para mim e para você, por último aqui, a postura diante da palavra. Deuteronômio 8:2, liga coração e mandamento. O deserto expõe se eu trato a palavra como voz do Senhor ou como opinião negociável. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deuteronômio 8:2, a postura diante da palavra de Deus. Diante do deserto, muitas vezes a gente tem oportunidade para negar a palavra. Não é bem assim, não. Não é desse jeito, não, pastor, é de outro jeito. Tá, qual? Qual outro jeito? O jeito que eu quero. O jeito que eu quero, o jeito que dá certo, o jeito que me alegra, que apetece o meu coração. Então, o espelho do deserto vai tratar se eu vejo a palavra de Deus como voz do Senhor ou como uma opinião negociável. O que é a Bíblia para nós no meio do deserto da vida? Eu negocio, eu abro mão da palavra para me dar bem, para ter aprovação dos outros, para ter aprovação da sociedade, para ter aprovação no meu casamento, para ter aprovação nas minhas relações interpessoais, para ter aprovação na empresa, sei lá. Qual o valor da palavra? O deserto revelou isso. Então, faces do deserto.
Então o deserto não é só um caminho de provação, é um caminho de purificação, é o caminho para revelar o coração. Esse é o primeiro das próximas quartas. Porque nós normalmente tratamos o deserto como um negócio ruim, e a Bíblia não está dizendo que o deserto é ruim. Pelo contrário, está dizendo que é um lugar onde Deus coloca-nos para nos tratar, para nos aliviar da escravidão, gente. Deserto, no texto que nós acabamos de ler, é o lugar onde Deus depura o povo para tirar os fardos do povo, não para destruir esse povo dele, mas para aliviar o povo dele. A gente vai ver em Apocalipse, por exemplo, que o deserto é um lugar de fuga, local de segurança. Eu vou tratar desse texto. Quando perseguem Jesus, quando menino, manda ele fugir para onde? Entendeu? Local de segurança. Então, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a ver deserto para Jesus. O Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto. É local de vitória para a igreja. O deserto é lugar de vitória para a igreja, gente. O nosso Senhor foi para o deserto para ser um Deus vitorioso, o Deus vitorioso da igreja. Sim, a gente que se acostumou, porque isso que você está falando, muitas vezes a gente faz o deserto, como eu disse aqui no estudo, muita gente quer fazer do deserto uma muleta. Para quê? Autocomiseração. Coitado do fulano, gente, vive nessa prova, vive... Ô meu irmão, não, hein? Muleta não, hein? É bom entender, uma das coisas que eu vou tratar aqui, é que o deserto, ele tem fim. Ele tem fim. Preste bem atenção. Tem um grupo no deserto, se a gente ler os textos que precedem esse, teve um grupo que se rebelou no deserto. Ele não entrou, ele morreu na terra. Ele morreu no deserto. E era o povo de Deus. Deserto tem início, meio e fim. Ele tem. A pessoa vai ser... Artuzão, me ajuda aqui. Vai ser provada, às vezes ela vai ser reprovada. E ela vai ser passada na moinha. Mas o deserto tem um fim para ela. E às vezes pode ser mesmo a morte. Às vezes vai ser a morte de uma pessoa. Agora tem crente que é esse caso crônico, né? A igreja tem que aprender que ela não é uma igreja assistencialista. Se ajuda, e a pessoa... Não, às vezes a pessoa não administra bem a vida dela. É onde entra um bom discernimento, uma boa leitura bíblica, uma boa visita diaconal, uma boa visita pastoral num caso desse.
Porque tem que chegar um momento, tem que pôr filho, meu irmão, tem que trabalhar. Às vezes a pessoa precisa de uma educação financeira. Aprender como é fato, gente. E às vezes a gente coloca que fim do deserto, eu ainda vou tratar disso, vamos orar e vai dar tudo certo. Eu vou orar para a pessoa, vamos estudar o caso, precisa de o quê? Educação financeira? Vamos trazer a pessoa para uma educação financeira igual já teve aqui na igreja uma época. Vamos fazer, ué. Como é que é? A pessoa está precisando de uma ajuda psicológica, então vamos ajudar psicologicamente a pessoa. Mas isso tem início, meio e fim, gente. Deserto não pode se tornar muleta para a vida de ninguém. É isso aí. É a mentalidade de escravo. É mais fácil depender do Egito, da cebola, do alho poró, da carne, do que depender de Deus. Deus mandou codorna, maná, água da rocha. Mas Deus disse no final do livro, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês têm que trabalhar. É só a gente começar lendo as escrituras, que Deus vai mostrar, olha, a minha provisão no deserto é para esse tempo. Vou colocar vocês numa terra próspera, fértil. Lá, não vou mandar maná para vocês, não vai ter a aguinha da rocha, não. Ao entrar na terra, a terra tem fonte de água. Dê inteligência para vocês vão fazer aqueduto. Vocês vão plantar. Mas vocês vão depender de mim para eu mandar chuva. Vocês vão aprender, ou seja, eu estou colocando vocês na terra, mas nunca vocês vão deixar de depender de mim. O dia que vocês deixarem de depender de mim, vocês vão fazer da terra que eu coloquei vocês um pasto de chacais, uma terra árida. Aí é onde Deus manda seca para tratar com o povo. É só a gente começar a ler o texto bíblico, fazer os apanhados textuais e começar a ver que a dependência de Deus é não só nesse período de deserto, Deus estava colocando o povo no espelho, mas é na terra quando mana leite e mel. Ela tem tudo, mas vocês precisam depender de mim para a chuva vir na proporção, para as vacas de vocês não perder a cria, para as cabras de vocês não perder as crias. Vocês vão ter que aprender a depender de mim. A dependência é em todo o tempo. Nada, absolutamente nada, será fruto das nossas próprias mãos. Sabe por que muitas vezes a gente termina o dia cansado, afadigado, e dizendo assim, nossa, que dia cansado, sobrecarregado? É porque em algum momento eu esqueci de Deus naquele dia e dependi de mim. Dependi de mim. Eu lembro quando a Elaine era secretária, eu fazia uma série de atendimentos, blá 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 blá. A Elaine, o que aconteceu? Parece que você brigou com um gato. Era hora de eu, quando ela falava, ou chegava em casa ali e falava, amor, que cara é essa? Eu já sabia de uma coisa, entra para o quarto, vai orar e falar com Deus, para aliviar o seu coração, os seus ouvidos e a sua mente, e lançar os fardos nos pés da cruz de Cristo. Volte à dependência dele, é alívio. É para a gente começar a entender que a realidade da vida cristã é um relacionamento diário de dependência do Altíssimo.
É uma dependência de Deus. Vamos orar? Colocar de pé para a gente orar? Esse Deus bondoso, gente. Deserto é lugar de coisa boa. Autoconhecimento. Olha para você ver. Deus dizendo no deserto quem eu sou. Arnaldo, ser orgulhoso, ser soberbo. Você quer viver uma vida independente de mim. Olha o espelho diante de você. Estou te refletindo aqui para você entender. Estou te mostrando o que você não consegue ver, mas que eu consigo, e estou te mostrando. Não para te destruir, mas para curar seu coração. Isso é bondade demais de Deus com a gente, irmãos. Para dizer assim, olha, não vamos chegar no céu desse jeito, não. Vamos chegar com menos bagagem de orgulho no céu. Vamos deixando aqui algumas coisas de lado. Você não é essa bolacha toda, Deus falando com a gente. Você não é a Coca-Cola do deserto. Sua fé não é tudo isso que você acha que é. Entendeu? E Deus vai tratando com a gente. Deserto é coisa boa. É a escola de Deus. Toda vez que você lembrar do deserto, lembre essa frase: é a escola de Deus. Senhor, nós agradecemos pelos desertos que passamos, por aqueles que ainda podemos passar, mas em todo o tempo a mão, a presença do Senhor estará conosco. Tem lições valiosas, onde vai enobrecer a nossa alma, vai torná-la humilde, bem-aventurada diante do Senhor. Obrigado pelo texto que lemos, pelas reflexões que foram feitas aqui essa noite, pelas reflexões que o texto nos fez refletir dentro de nós, para além daquilo que falamos, por aquelas que ainda vão surgir durante este ano, durante o resto dessa semana. Obrigado pela presença da igreja, que na próxima quarta o Senhor traga ainda mais pessoas e possamos aprender juntos e vencer juntos como povo da aliança, onde ninguém vai ficar para trás. Mas quando aprendemos juntos e segurando um na mão do outro, olhando para o autor e consumador da nossa fé, possamos juntos, como membros do corpo, permanecermos firmes, com os pés firmados sobre a rocha, com um cântico novo nos lábios, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, passando e glorificando o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoe os irmãos, as irmãs que entraram aqui essa noite, os jovens, crianças, adolescentes, casais, famílias. Sejam abundantes na presença do Senhor, seja o povo fortalecido, aqueles que precisam de um renovo, que assim seja da parte do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Aqueles que precisam do aconchego do Senhor, um cheiro de Deus, um sopro do eterno, aqueles que precisam de um milagre, o Senhor possa, Deus, dar esse milagre, dar este aconchego, este sinal do Senhor para a vida daqueles que assim estão orando aqui essa noite, para a vida daqueles que estão buscando a Tua face, para a vida daqueles que estão clamando, Senhor. Caia por terra todo desânimo, toda incredulidade, toda frieza do nosso coração, em nome de Jesus, e seja revitalizada a nossa fé. O deserto é um local de cura, de restauração, é o local onde o Senhor promove os Teus filhos, aleluia. Oh Espírito Santo, renova o Teu povo, traz sobre a igreja um sopro, vento novo. Só o Senhor pode avivar, só o Senhor pode colocar algo
sobrenatural. A igreja pertence ao Senhor, somos filhos do Senhor, rebanho do seu pastoreio. Ah, Jesus, nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está na mão do Senhor. Nossa confiança está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Destrona toda tempestade em nome de Jesus. Todo vento que assusta o coração do teu povo, traz à memória: o Senhor está no barco conosco. O Senhor está conosco, Deus da nossa salvação. O Senhor está no turno da noite, não dorme, não cochila, o guarda da casa de Israel. Enquanto dormimos, o Senhor está conosco. O Senhor está nos conservando em vida, para que no outro dia possamos nos levantar, acordar pela tua misericórdia e lembrar: o Senhor é bom, o Senhor está conosco, nós podemos continuar. A esperança, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos vitoriosos. Ao acordar amanhã, o Senhor está nos dando a oportunidade de ver o milagre, a bondade, sinais, maravilhas, conserto, restauração. O Senhor nos está nos dando a oportunidade. Que assim seja sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até domingo, querendo Deus.